Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E no programa de hoje eu vou entrevistar uma lenda viva da arqueologia bíblica, o professor e doutor Gabriel Barkay, responsável por inúmeros achados arqueológicos importantes aqui na terra de Israel. Portanto, você não pode perder o nosso programa que começa agora. De volta com o programa Evidências, eu gostaria de enviar para você, em qualquer lugar do Brasil, inteiramente grátis, o nosso guia de estudos do Evidências. E como faz para adquirir? É só ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode deixar uma mensagem no nosso WhatsApp ou, quem sabe, acionar o QR Code que aparece aí na sua tela. Mande uma mensagem para a gente, queremos enviar o estudo para você. Olha, deixe-me confessar para vocês que eu estou muito emocionado hoje com essa entrevista. Hoje será um programa Evidências diferenciado, porque eu estou com uma lenda viva da arqueologia. Quem já estudou arqueologia bíblica ou arqueologia do Oriente Médio, certamente ouviu falar do professor Gabriel Barkay, que é um dos maiores acadêmicos da área de arqueologia ainda presentes aqui em Israel. Hoje ele vive numa casa de repouso aqui em Jerusalém, mas dedicou mais de 50 anos da sua vida em pesquisas arqueológicas, tanto em Israel quanto em outros países, como na Jordânia, por exemplo. E eu confesso para vocês que eu estou até emocionado por conversar um pouco com ele, porque é alguém que eu sempre vi em livros, artigos científicos, ouvi falar das suas descobertas, mas pela primeira vez eu estou conversando com ele aqui, assim, frente a frente, para saber um pouco mais sobre a sua vida e como a arqueologia tem se relacionado com a história da Bíblia Sagrada. Eu digo isto porque muitas vezes no Brasil e também em outros países do mundo, passa-se a impressão que os grandes acadêmicos são aqueles céticos, ateus ou agnósticos que não acreditam no texto bíblico, que Bíblia é coisa apenas para crentes provincianos, destituídos de qualquer cultura, de qualquer treinamento acadêmico, pessoas que não têm condição de fazer um doutorado ou elaborar uma tese científica. Isto não é verdade. Há muitos grandes nomes aqui em Israel que eu poderia citar para você. Aliás, a bem da verdade, nós já entrevistamos vários acadêmicos aqui ao longo dessa série especial do programa Evidências. E o professor Barkay, com certeza, é aquele que eu coloco assim no topo da lista, como uma representação, como eu disse, uma lenda viva da história e da pesquisa da arqueologia bíblica. Professor Barkay, é uma honra estar aqui com o senhor e eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco de onde nasceu o seu interesse pela arqueologia. Antes de mais nada, obrigado por ter vindo. Bem-vindo a Jerusalém. Estou muito feliz em estar com você. Comecei a me interessar pela arqueologia desde a infância. Eu tinha cerca de 7 anos de idade quando eu vagueava pelo lugar onde vivia em Jerusalém. E eu colecionava todo tipo de objetos, cerâmica, moedas e outras coisas. E eu me interessava muito em quem deixava aquelas coisas. Quem eram eles? Quem eram as pessoas por trás disso? Forcei meu pai a comprar alguns livros. E mais tarde, depois do meu serviço militar, fui estudar arqueologia. Comecei minha primeira escavação em Jerusalém, em 1964. Eu estava a caminho para a expansão de Sião. Foi construída uma estrada para a visita do Papa Paulo VI, e para a construção da estrada, eles precisavam de algumas escavações debaixo dela.
e eu participei dessa escavação. Portanto, estou nesse negócio há 60 anos. Professor, agora, essa experiência então foi antes da Guerra dos Seis Dias. Jerusalém ainda estava nas mãos da Jordânia. Como é que era participar de arqueologia num ambiente de tanto conflito, de tanta tensão? Na verdade, eu cresci em Jerusalém. Cheguei a Jerusalém como sobrevivente do Holocausto em 1950. E então, Jerusalém foi dividida entre Israel, tendo a parte ocidental da cidade, mais o Monte Sião, que é a única parte de Jerusalém histórica que estava em Israel. E a parte oriental de Jerusalém, incluindo a Cidade Velha e o núcleo antigo, a cidade de Davi e seus arredores, esses estavam na Jordânia. No meio da cidade, haviam campos minados, havia posições militares, havia aqui e ali incidentes com tiros. E era muito, muito diferente do que é hoje. E olha, ele até adiantou uma informação que eu já tinha, ia perguntar lá na frente, mas ele acabou falando agora, então vou aproveitar e vou perguntar. Ele é um sobrevivente do Holocausto, ou seja, alguém que quase foi morto pelos nazistas e pelos aliados a Adolf Hitler. O senhor falou então que é um sobrevivente do Holocausto. O senhor poderia contar um pouco como é essa experiência de sobreviver a esse massacre? O exército alemão de Adolf Hitler e a Hungria o fez em 19 de março de 1944. Meu pai foi levado para um campo de trabalhos forçados na Ucrânia. E minha mãe permaneceu comigo e recebeu ordens para entrar em outra casa. Das casas dos judeus. Eram conhecidas como as Casas Amarelas. E uma dessas casas era a casa da minha avó. Então, ela foi para lá em junho de 1944. Ela foi forçada a entrar no gueto. Estava no 9º mês de gravidez e carregava uma carruagem com alguns móveis e algumas outras coisas. E do trabalho duro de carregar a carruagem, ela deu à luz no dia em que entrou no gueto. Na verdade, ela combinou com um homem que tinha um cavalo para que carregasse a carruagem. Mas o cavalo havia sido comido. Não havia nenhum cavalo. Assim, nasci no gueto em junho de 1944. E estávamos morando em um quarto do gueto, junto com o primo de minha mãe, que tinha perdido contato com a sua família. Ele tinha 15 anos de idade, então ele cuidava do bebê, que era eu, e minha mãe saía para comer alguma coisa, o que era bem problemático. A única maneira de ela conseguir comida era vendendo leite materno. Ela tinha leite materno e o vendia por um pedaço de gordura ou algumas fatias de pão. E foi assim que sobrevivemos no gueto. Em janeiro de 1945, o exército russo chegou e nos libertou. Portanto, na verdade, devo a minha vida ao Exército Vermelho e a Joseph Stalin. Muitos outros devem sua morte a esta combinação do Exército Vermelho com Joseph Stalin. Mas sou grato a eles por eu estar aqui hoje. O senhor teve irmãos e irmãs? Não, eu sou filho único. Os seus pais vieram com o senhor para Israel? Meu pai escapou do campo de trabalhos forçados. E ele seguiu os passos do Exército Vermelho, os russos. Eles chegaram em janeiro de 1945 a Budapeste, e meu pai descobriu que tinha um filho. E aqui estou eu. Cheguei a Israel com meus pais em 1950.
Essa é uma história realmente que mexe. Percebam, eu que conheço a história da arqueologia, por pouco nós não teríamos um grande arqueólogo aqui entre nós. Professor, o senhor tem uma história trágica do Holocausto na sua família. E a Bíblia, ou as Escrituras, são um livro de esperança. O senhor acha que essa esperança do livro sagrado também foi algo que impactou nas suas descobertas arqueológicas? Eu estudei as Escrituras por toda a minha vida. E, sem dúvida, o Todo-Poderoso teve grande impacto em minha vida. Caso contrário, eu não falaria com você hoje. Houve uma intervenção celestial e eu sou grato por isso. Professor, falando um pouco das escavações, das descobertas, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os túmulos que estão no Vale do Cedron, que o senhor investigou bastante esses túmulos antigos aqui. Podia falar um pouco sobre eles? Oposta à cidade de Davi, no Vale de Cedron, debaixo das casas atuais da vila de Siloã, ali está um cemitério da nobreza do reino da Judéia, que vai do século 9 ao 7 a.C. Havia cerca de 50 cavernas de sepultamento, que são desconhecidas para nós. Iniciamos um levantamento dessas cavernas de sepultamento em 1968, trabalhando lá até 1970. E as cavernas estavam, é claro, vazias, porque já haviam sido penetradas no período romano. E no início do período cristão, eles eram a casa dos monges, que faziam sua morada nas cavernas. Portanto, não encontramos nada, mas havia uma arquitetura muito impressionante. Cavernas de sepultamento únicas, incluindo também vários monumentos que estão acima do solo e não apenas no subsolo. Eles foram esculpidos da rocha viva e estavam livres em todos os 5 lados, por cima, em volta, e um deles, com uma pirâmide em cima, tinha na frente os restos de uma inscrição hebraica, em caracteres hebraicos antigos. E a outra tinha 2 grandes inscrições, que foram as primeiras inscrições hebraicas já descobertas. Elas foram descobertas em 1870 por um arqueólogo francês, Charles Clermont-Ganneau, e ele as cortou da rocha. Por isso, estão agora em exposição no Museu Britânico, em Londres. Então, pesquisamos estas cavernas, que são uma expressão da sociedade, e especialmente a alta sociedade, as pessoas mais capazes e influentes do reino de Judá. Provavelmente, desde os dias de Joás ou da rainha Natália, até o final do primeiro período do templo. Isso é interessante porque esses túmulos estavam então no Vale do Cedron, quando Jesus, por exemplo, esteve ali em Jerusalém, aqui em Jerusalém, melhor dizendo, e ele certa vez falou dos fariseus: olha, vocês parecem sepulcros caiados. Certamente ele estava se referindo a esses túmulos suntuosos que naquele tempo já davam para serem vistos no vale. Agora, professor, eu sei que na sua investigação uma novidade foi a descoberta de como os túmulos do Segundo Templo, do período herodiano ali do Segundo Templo, eram diferentes dos túmulos da época dos reis. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito disso? Você deve saber que os túmulos são como tudo na vida humana. Eles mudam. Eles dependem da moda. E a moda, no primeiro período do templo, era diferente da do segundo período. No primeiro período do templo, a maioria dos túmulos são túmulos familiares, mas aqueles que eu descrevi anteriormente eram túmulos solteiros para uma pessoa, apenas uma caverna ou uma pessoa.
Mas o comum é que a família tivesse uma tumba. Assim, a caverna de sepultamento geralmente tinha bancos elevados sobre os quais os corpos eram colocados junto com muitos equipamentos domésticos. Todos os pertences dessa pessoa eram colocados na cova com eles, ou seja, joias, armas, pertences da casa, onde se colocava comida e bebida e tudo o que uma pessoa viva precisava. Agora, sobre as bancadas, os corpos eram deixados por cerca de 1 ano, e após 1 ano, a carne entrava em decomposição e voltavam os membros da família para que buscassem os restos mortais, os ossos da doença. Eles juntavam isso na presença dos funerários. Colocavam embaixo das bancadas, em um espaço vazio, que é chamado de repositório. E assim criavam um espaço sobre as bancadas para a próxima geração. Eu escavei tumbas desse tipo também em Jerusalém. No segundo período do templo, a atitude era totalmente diferente. Primeiro de tudo, no primeiro templo, eles criam que os mortos continuavam a viver em outra esfera, mas continuavam a viver. Portanto, no Antigo Testamento, você não encontra a ressurreição. Há algumas exceções, mas em geral não há ressurreição. Assim, no segundo período do templo, eles começaram a acreditar na ressurreição. Os conceitos eram totalmente diferentes. As cavernas sepulcrais do segundo período do templo incluem nichos de sepultamento. Os corpos eram colocados em nichos e, depois de 1 ano, voltavam e faziam o sepultamento secundário dos ossos. Eles o faziam em pequenas caixas de ossos, que são chamados ossuários. Nesses ossuários eram recolhidos os ossos. E claro, porque não acreditavam na vida contínua do falecido, os corpos não eram acompanhados de objetos. Pode-se ver que há alguns objetos que foram usados para o processo de sepultamento, mas não há muita coisa. Aqui e ali, há alguns objetos pessoais, como um anel que permanece no dedo ou algo parecido, mas no todo, não há uma grande escala de achados no segundo período do templo. Levem em conta de que existem decorações e também há inscrições que nos dizem muito sobre as joias do segundo período do templo, do 1º século a.C., 4º século depois de Cristo, por volta do tempo de Cristo. As inscrições são traiçoeiras. Elas estão em grego, em hebraico e em aramaico, testemunhando o fato de que o povo de Jerusalém falava essas línguas. Temos cerca de 1.100 cavernas de sepultamento ao redor de Jerusalém do segundo período do templo, versus cerca de 140 que são conhecidos do primeiro período do templo. Isso é interessante que ele falou. Esse período que ele disse do Antigo Testamento, em que muitos estavam acreditando na continuidade da vida após-morte, é aquilo que na história da religião nós chamamos de influência do helenismo sobre o judaísmo, que tinha aquela ideia platônica. Mas veja o que ele mesmo falou. Na época do Novo Testamento estava mais pavimentada a ideia de uma ressurreição. Então a continuação da vida após a morte seria de um período de interrupção, que nós chamamos de período em que a pessoa está inconsciente, até que ela possa finalmente ressuscitar. Isso também lança luz ao fato de que no Antigo Testamento, quando Ezequiel teve uma visão do Vale de Ossos Secos, evidentemente estava se referindo ao Vale do Cedron. Ali havia vários ossos e vários túmulos, então o Espírito Santo lhe pergunta: você vê esses ossos secos, esse vale de ossos secos? Sim, profetiza esses ossos para que possam voltar à vida.
E ele faz isso e aquilo é um simbolismo da revitalização do Estado de Israel. Isso é muito interessante. Com relação aos ossuários que o professor mencionou, nós também tivemos um programa que você pode assistir no canal do YouTube, nesta série especial aqui de Israel, onde nós filmamos um túmulo do primeiro século, um túmulo do período do Segundo Templo, em que nós temos ali o ossuário ainda preservado, os nichos e tudo mais que ele mencionou aqui. Professor, nós temos informação que encontraram pregos romanos em alguns túmulos aqui de Israel, não sei quantos, alguns até pensaram que seriam pregos de crucifixão. Seria isto mesmo? Poderia falar um pouco a esse respeito? E digamos que a resposta aqui pode carregar algum erro. Não sabemos que foi sobre crucificação. Temos apenas um caso em 1.100 cavernas de sepultamento. Um só caso de um osso curado de um homem. Felizmente, sabemos o seu nome, Yohanan, filho de Hakol. E ele tinha um prego de ferro perfurado em seu osso do calcanhar. Foi encontrado nas cavernas, às vezes, pregos de ferro que atestam caixões de madeira, muito provavelmente, mas não podemos provar isso. Essa forma de sepultamento e tudo isso lança luz até sobre a forma de execução. Esse Yohanan ben Hagakol, que ele mencionou, que tem um prego ali atravessado no calcanhar, nos oferece boas ideias de como seria a posição de um homem pregado numa cruz no período romano. E a gente pode até imaginar como Jesus estaria na cruz do Calvário. Realmente é algo assim muito forte. Agora, professor, falando em túmulos, ainda tem um achado muito importante para quem estuda a Bíblia, que foi do amuleto de prata que o senhor encontrou e depois abriram no laboratório. Conte para a gente um pouco sobre esse achado e a sua importância para o estudo da Bíblia. Agora, o ano era 1975. Comecei uma escavação em Jerusalém, ao lado da igreja de St. Andrews, da Escócia, que fica a oeste da antiga Jerusalém. Comecei a escavação lá porque calculei que todos os tipos de atividades extramurais ocorriam lá. Ou seja, os enterros, as pedreiras, a agricultura, a atividade militar, grandes reuniões públicas, etc. Esse lugar era bom por não estar muito longe da cidade, ao mesmo tempo em que não estava muito perto da cidade. Assim, todos os tipos de uso da terra poderiam ocorrer ali. Eu escavei todas as 7 estações da escavação juntas. O nome do local é Kefer Hinnom. É um ombro elevado acima do Vale do Hinnom, que é o vale que abraça Jerusalém nos lados oeste e sul. Agora, em 1979, tivemos a temporada em que os escavadores eram como um clube arqueológico para os jovens. Crianças de 12 a 13 anos de idade, que é uma idade perigosa. Eles têm cérebros, mas nem sempre sabem como usá-lo. E entre essas crianças, havia um menino que era do tipo particularmente incômodo. Ele costumava puxar minha camisa por trás e quando eu me virava, ele me fazia perguntas bobas. Lidávamos com a série de cavernas de sepultamento do período do Primeiro Templo. Tínhamos 7 cavernas. O telhado das cavernas foi extraído para a construção de uma igreja cristã primitiva, muito provavelmente no século V. As próprias cavernas eram muito mais antigas. Elas eram do século VII a.C. Uma das cavernas, que nós aí escavamos, não encontramos nada dentro. Havia sido roubada. Encontramos uma conta e a ponta de uma flecha. Apenas isso.
Embaixo das bancadas havia um repositório. Eu olhei para o repositório e rastejei até ele e descobri que tinha sido saqueado, como todas as outras cavernas. Então pensei, este é o lugar para colocar o pequeno Nathan, aquele garoto. E pensei, bem, por um tempo não vou vê-lo. Fiquei muito feliz. Mandei-o lá para limpar e preparar o lugar para a fotografia. E o deixei lá. Depois de cerca de 1 hora, eu estava em outro lugar e senti minha blusa sendo puxada por trás. Me viro e vejo este menino com 2 jarras do primeiro período do templo. Eu não sei como ele conseguiu puxar minhas camisas, porque ele tinha aqueles 2 jarros em suas mãos. Em todo caso, eu estava pronto para sufocá-lo na hora, para me livrar dele finalmente, porque fazer isso ia contra todas as instruções. Me disseram que se você encontrasse algo, você deveria chamar o arqueólogo. Eu perguntei, onde você encontrou isso? Ele disse, debaixo das pedras. Que pedras? Eu não sabia. Desta vez, eu puxei a orelha dele, e com a orelha puxada, voltei ao lugar e lhe perguntei exatamente como ele encontrou. Ele me contou a história de que estava entediado, estava sozinho. Nesta idade, eles precisam de camaradas, seus amigos, e ele estava competindo com os outros garotos sobre quantas ferramentas ele tinha. Entre as ferramentas que ele trouxe para a caverna, havia também um martelo pesado. E ele começou, em seu tédio, a bater no chão, o que eu pensava ser o chão. E, embaixo, ele viu os jarros e os puxou para fora. Na verdade, esse foi o início da descoberta. Eu selecionei outras pessoas para trabalhar, estudantes experientes de arqueologia. E nós escavamos aquela câmara por cerca de 1 semana, dia e noite. Professor Barcay, muito obrigado. Foi um imenso prazer, uma honra estar com o senhor aqui. E eu fico muito feliz com essa entrevista e os esclarecimentos. Aqui nós terminamos o programa Evidências. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, dessa entrevista. Mas nós ainda temos muita coisa para mostrar para você nessa série especial que estamos gravando aqui em Israel. Então não perca a continuação dos nossos assuntos de arqueologia aqui na TV Novo Tempo. Um grande abraço e até lá!